Primeiro, a gente conversava na sexta e falava muito dessa questão da tabela, né? Que o Brasil ia ter que atravessar o país, um jogo dificílimo contra o Paysandu, e já jogar na terça-feira contra um outro adversário difícil que é o Figueirense. Dá para preparar alguma coisa de novo entre um jogo e outro, ou é mais fazer com que a rapaziada descanse? O que se planeja para um jogo de um grau de dificuldade desse com tão pouco tempo para treinar, para não dizer nada? Na realidade, treinar não tem condição, né, de planejar alguma coisa de treinamento, até porque dentro desse pensamento a gente tem um revezamento, né? Alguns jogadores que estão retornando, entre aspas, considerados titulares, né? Quem tiver pronto, a gente vai de repente poder tentar fazer alguma mudança, justamente pelo desgaste, né, do jogo, da viagem, o cansaço. Por de 72 horas, praticamente dormimos aí até 3 horas da manhã, tivemos que acordar 3 horas da manhã para viajar, chegamos aqui praticamente 5 horas da tarde, passamos o dia todinho viajando, enquanto o Figueirense botando as pernas para cima, né, esperando. O jogo que era sábado deles foi para sexta, o nosso jogo que era sexta foi para sábado, num horário diferente. Então a gente reconhece, né, tudo isso. Agora, é claro, hoje a gente recuperar e ver quem está 100%, né, do pessoal que jogou, fazer um regenerativo com eles aí, ver quem está pronto do pessoal que estava aqui. Agora, treinamento, né, praticamente muito difícil, mais com o pessoal que ficou aí para trabalhar um pouquinho mais e tentar montar a equipe para poder fazer um bom jogo contra um grande time aí que é o Figueirense. Há pouco a gente conversou com o Leandro Leite, né, e ele falava que nesse período que ele acabou ficando fora pela lesão, ele fez alguns trabalhos que não teve oportunidade de fazer pela competição, né, pelo Gauchão ter ligado direto com a Série B. É uma tendência, Klemer, quando tiver a oportunidade de poupar algum outro jogador para fazer esse trabalho físico, né, até para que o Brasil possa suportar essa sequência de jogos aí com viagens longas? Exatamente, até porque são jogadores importantes, né, jogadores experientes dentro do nosso grupo, jogadores positivos, né, e que tem que estar sempre 100%, né, e tem alguns trabalhos à parte que tem que ser feito com esse jogador, principalmente trabalho de força, de potência, que é uma situação que eles usam muito dentro do jogo, pela posição. E se ficar tendo uma sequência de jogo um atrás do outro com viagem, eles não vão conseguir e o rendimento com certeza, né, vai cair. Então a tendência é que a gente faça isso com alguns jogadores, é claro, mas sempre puxando daqueles jogadores que não vêm jogando diretamente dentro da equipe, sendo titulares, para que eles possam, né, dar conta do recado. É claro que isso a gente vai fazer de acordo com cada jogo, com de repente o intervalo de um jogo para outro. Se for muito curto, se for muito longo, dá para repetir a equipe, porque vocês estão careca de saber que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, repetir a equipe, mas dentro de uma situação como essa, num espaço muito curto, com certeza vai ficar difícil. Então a gente tem que estar com todo mundo inteiro, porque diferente do Campeonato Gaúcho, né, todos os times que vêm aqui são times de qualidade, são times fortes, e a gente vai trabalhar muito em cima disso. Duas em uma, Klemer. Primeira, sistema defensivo, que tem tomado muitos gols, depois de uma primeira fase de gauchão que quase perfeita, e a segunda melhor defesa. Se a gente for pegar aí os 9 jogos para cá, e juntando mata-mata de gauchão, esse início de Série B são 16 gols aí em 9 jogos. Por outro lado, ofensivamente, o time tem marcado em quase todos os jogos. Temos aí o Alisson despontando como campeão de assistências, aí são 3 assistências já nessa Série B. Acho que, por um lado, tu arrumou lá na frente, lá atrás tem que arrumar a casa de novo? Olha, a situação dos gols tomados é pelo fato de detalhe, né? O detalhe, principalmente o detalhe individual, né? Isso está, às vezes, um pouco de precipitação, falta de foco, de atenção dentro, e é uma coisa que eu venho cobrando muito do meu sistema defensivo. E essa bola, principalmente essa bola aérea, é uma bola que a gente trabalha muito. Eu gosto de trabalhar a bola aérea, geralmente eu fecho o treino justamente para trabalhar sempre em cima dessa bola aérea, tanto ofensiva como defensiva. Mas a gente está ciente que a gente precisa melhorar nessa parte defensiva.
principalmente nesse fator, né? A bola nossa ofensiva até a gente está criando bastante, não só, não cito um jogador, mas todos os jogadores, né? Tanto o Lorenzi, que fez o gol, o Michel, que teve, de repente, as oportunidades que teve, né, não conseguiu converter em gol, mas as outras, todos os jogos eles vinham fazendo, mas são situações do jogo. Fizemos um bom jogo contra o Paysandu, não fizemos um mau jogo, um jogo equilibrado, é aquilo que eu falei, o detalhe de novo fez a diferença, tá? Mas eu acho que é o mais importante, que a gente tem que ter consciência disso, né, e trabalhar cada vez mais para que esses erros não possam repetir, e fazer com que esse sistema defensivo aí seja forte, como sempre foi o nosso maior setor, nosso melhor setor foi o sistema defensivo, que sempre tomou poucos gols e tem pecado aí nesse setor aí. O Brasil, como tu acabou citando há pouco, está conseguindo criar, né? Tu não está repetindo o time, não está dando para repetir o time, mas parece que aos pouquinhos a coisa vai se encaixando na frente, mesmo tendo uma rotatividade grande ali do pessoal que joga mais na frente. Tu acredita que, como no começo do Gauchão também aconteceu, o Brasil saiu fazendo muitos gols, eu me lembro que até a gente conversava sobre a oscilação dos meninos do Mossoró e do Alisson, falou, é normal, eles vão ser mais visados. Acho que a partir de agora o pessoal que está vindo jogar contra o Brasil pode ter um pouco mais de atenção na bola aérea do Michel, que é um ponto forte, no Lorenzi, no próprio Alisson Farias, que vem sendo o jogador que vem mais chamando a atenção? Vou logo, já que vocês estão tocando muito no nome do Alisson, eu vou falar. O Alisson está fora do jogo, tá? Pela parte disciplinar, houve uma situação que no retorno para cá, saiu da delegação sem a permissão de ninguém, porque é uma situação que eu sempre falo, pelo fato de a gente ter essa situação de treinar, de jogar fora e ter esse pouco espaço e recuperar quanto mais os jogadores. E ele teve uma situação por conta dele de não acompanhar a delegação de volta. Conseguimos logo trazer ele de volta pro ônibus pela delegação, mas dentro da delegação teve algumas situações, falta de respeito com alguns atletas e algumas coisas que falou, descomprometimento com o jogo de terça-feira, né, achando que era melhor estar não sei se era um aniversário, e que não estava nem aí para o jogo de terça-feira, e isso eu não aceito. Pode ser quem for, mas aqui a gente tem que primeiro botar o Brasil em primeiro lugar, primeiro clube. Nós temos aqui vários atletas, jogadores experientes, jogadores aí crescendo, que são exemplos para o clube, e não é por uma atitude ou por estar jogando, estar melhorando um pouquinho dentro da competição que vai achar que pode fazer tudo. Então aqui não é, aqui tem ordem, aqui tem organização, independente de quem seja. Todos aqui, a gente conseguiu fazer com que esse grupo crescesse assim. Todos os objetivos foram assim, não é uma situação à parte que eu vou deixar passar, tá? Chamei ele agora, falei com ele, conversei com ele a respeito, mesmo assim insistiu, achou que estava com toda a razão, então, infelizmente, esse tipo de situação não pode passar. Então, já vou dizendo, o Alisson está suspenso do clube, do jogo, tá? Não vai para esse jogo, e aí a gente vai ser punido pelo clube também, pela atitude, porque isso não é coisa que se faça. Aqui a gente tem respeito, a gente tem responsabilidades, a gente tem que primeiro botar o clube em primeiro lugar, porque é a instituição que nos paga, tá? Então é primeiro o clube. Então isso estava na programação, né? E pelo fato de não aceitar ainda, foi que foi punido. Klemer, com relação, voltando a falar da questão do jogo contra o Figueirense, toda essa questão do tempo de minuto para trabalhar, né? Embora seja uma competição longa, passa a ser um jogo importante em termos de vitória, porque sempre que o Brasil foi bem, até mesmo no Campeonato Gaúcho, a arrancada foi boa e o Brasil, né, pegou uma tabela bastante complicada e ainda não conseguiu vencer. Passa a ter uma importância diferente esse jogo
embora seja ainda início de competição? Não, para a gente jogos aqui sempre são decisões, né? A gente sempre pensa dessa forma. Eu estava acabando de conversar com o pessoal no vestiário, né? E falei que esse jogo para nós aqui é uma decisão, a gente precisa somar pontos. Você vê, nós temos 3 jogos. O que complicou foi aquele jogo contra o São Bento. Se a gente tivesse tido uma vitória aqui, né, já estava numa colocação muito melhor. Tivemos um resultado bom contra o Avaí. Poderíamos até ter um resultado melhor contra o Paysandu, mas o que mais pecou dentro dessa somatória foi nossa estreia aqui pelo aquele empate que nós tivemos. Mas a gente tem muita coisa pela frente e a gente tem que criar, como nós sempre criamos aqui, aquele negócio de dentro de casa. A gente tem que ser muito forte junto com a nossa torcida. Eu acredito que a nossa torcida vai estar apoiando aí, conhece como é o nosso trabalho, sabe como é que a gente joga aqui dentro. A gente não joga aqui para empatar jogo, a gente joga para ganhar, e sempre dentro, claro, da nossa organização, e fazer de tudo para fazer um bom jogo e buscar a nossa primeira vitória dentro da competição. Como se corrige erros individuais? Tem um jeito para isso? É repetição, né? Repetição em cima do atleta. É claro que parte também um pouquinho do atleta, do foco, da concentração, né? É muito disso. Mas a repetição no movimento, né? Na conversa, tá explicando, tá fazendo dentro do campo. Isso com certeza, nosso cérebro é que nem um computador. Você ele vai armazenando, chega na hora lá, praticamente a coisa vai sair automática. Quais são os principais cuidados que o Brasil tem que ter com o Figueirense, um time que está na ponta de cima, né? Klemer ainda não perdeu, e a gente já conversava em outras oportunidades, um dos candidatos ao acesso. O Figueirense é um time que se movimenta muito, né? Jogadores que são muito articuladores dentro do campo, entendeu? O Jorge Henrique é um jogador que eu já conheço. Ele é um jogador que joga de meia, mas ele joga praticamente como um segundo atacante. Sempre que a bola sai pelo lado, ele é o cara que está dentro da área com o centroavante. Tem 2 extremos que se movimentam muito, são rápidos, né? Os laterais também. É um time um pouco agressivo, tanto fora como dentro de casa. É um time que eu vejo que quando está com a posse da bola, ele ataca bastante o adversário. E quando defende praticamente com 2 linhas de 4, com 2 atacantes, Jorge Henrique mais o centroavante na frente, fazendo esse balanço. Mas é um time que baixa muito a marcação também, justamente por essa característica de ter jogadores com velocidade para poder ter o contra-ataque. Provavelmente muda mais uma vez a equipe. Uma posição muda porque o Arthur foi expulso. Muda mais uma vez a equipe para o jogo dessa terça? Pois é, eu vou acompanhar agora o treino, né? Justamente, eu vim falar com vocês justamente para deixar tudo bem claro, né? Eu vou acompanhar bastante o treino. Antes pode haver modificação. O Vacaria é um jogador que sentiu a lesão, né? Saiu ali tomou uma pancada no tornozelo. Né? O Alisson por questão de indisciplina, né? O Arthur pelo fato de ter sido expulso. Praticamente essas situações aí são situações que vão ter que acontecer as substituições. E alguma outra, dependendo como a gente vai tentar armar essa linha de frente aí para poder tirar proveito em cima do Figueirense. Falou já em alguma outra oportunidade e hoje, inclusive, que o revezamento vai ser inevitável. A gente já tocou bastante nesse assunto. Pela quantidade de problemas que tu tem, Klemer, até pela questão do afastamento do Alisson, pela suspensão do Arthur, pode poupar mais alguém como foi poupado lá em Belém do Pará, ou pelo jogo sem Pelotas, por ter muita gente que tu não vai poder contar obrigatoriamente, pode ser que aqueles ditos titulares todos estejam em campo? O que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte: eu gosto de repetir a equipe, tá? O nosso time está em reconstrução, essa é a grande verdade, mas a base do time nós temos, mas eu pretendo dar sequência numa equipe que eu vejo que ela tiver o rendimento melhor, né? E dentro desse revezamento a gente praticamente conseguir tirar poucos jogadores da equipe, não um revezamento grande, mas um revezamento onde você vai tirar proveito
principalmente em cima dos adversários e, claro, de toda a logística que a gente vai ter dentro da competição. Eu acho que isso é que é importante. Olhar para a característica, para a condição do jogador e dentro disso a gente saber qual é o jogador que a gente vai colocar para poder render dentro da equipe.